É isso aí, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí assistindo o conteúdo de História da Radiologia. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e finalizar aí o nosso conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando da aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, tá? No final, eu vou deixar aqui o meu contato. Caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, no conteúdo passado, a gente falou sobre o Willman Conrad Röntgen, o cara que descobriu aí a, a interação dessa radiação com a estrutura. Então, o Willman Conrad Röntgen, né, recebeu muitas honras, muitos governos na época o prestigiou pela descoberta. Ele recebeu a maior homenagem, que foi a aplicação do seu nome, que foi chamado de Röntgengrafia, foi o nome dado aos primeiros protótipos de máquinas. Rejeitou propostas, privilégios. Ele sempre foi um cara muito simples. Você vê a história de Röntgen, você vai perceber que ele foi um cara muito simples. Entregou a sua descoberta para a indústria, para a medicina, e hoje nós temos a aplicação dela em muitos e muitos lugares, né? Não só na indústria, não só na medicina, mas em outras aplicações. Então, eu vou contar agora para vocês algumas curiosidades, certo? Logo na descoberta. Então, uma das curiosidades, logo quando Röntgen descobriu essa interação da radiação com as estruturas, a sua máquina ela se tornou, o seu protótipo, né, se tornou conhecido, e esse conhecimento trazia para as pessoas isso como algo sensacional, algo extraordinário, a tal ponto de se tornar aí um folclore, né? De se tornar sua máquina, se tornar um folclore. Então, festa de aniversário, de criança, adulto, empresas de sapataria pegou a máquina para fazer algumas coisas. Vocês vão ver diante da história que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, isso se tornou popular. Só que aí eles não tinham noção de radiação, o que essa radiação fazia, que essa interação, na realidade eles ainda não sabiam que era radiação, né? Que essa interação aí, essa interação dessa energia que saía desse tubo aí, fazia com o corpo da pessoa. Então eles começaram a levar para a população rica, né, os barões da época, né, gostavam muito dessas coisas de tecnologias, e aqui você vê, né? Aqui nós temos, por exemplo, deixa eu marcar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, ó, esse cara aqui, ele está exatamente mostrando como é que se utiliza a máquina, certo? Então, ele aqui está com uma chapazinha de proteção, uma chapazinha que antigamente era chamada chapa de uma película radiográfica, atrás dessa máquinazinha aqui, certo? Aqui por dentro existia um tubo em que essa radiação ela passava esse paciente aqui, esse curioso, né? E aí ia esse cara aqui, que era um físico, aproveitava e via a imagem. Então, assim, o que acontecia nessa época? Todos esses pessoal aqui, ó, todos eles receberam uma dose de radiação maciça. Por quê? Porque nessa época o tubo ele não era fechado, o tubo era aberto. E aí, o que acontecia? Essa radiação ela espalhava. Ela não era só uma radiação central, ela era uma radiação que espalhava.
E aí essa radiação saía daqui, passava esse curioso aqui que se deu o luxo de ser aí o cobaia, passava pela placa, tá? Onde ele conseguia enxergar. Essa placa, a imagem ela era demonstrada, era, a imagem ela era demonstrada em tempo real. Então, enquanto a máquina estava ligada, estava mostrando. E aí passava ele e o cara que via. Só que ele não só via. Essa radiação ela passava e ia direto para o cristalino dele. E nessa época, muitos físicos e médicos que estavam experimentando esse maquinário morreram cegos devido à radiação ser muito centrada no cristalino. Então, não tem aquela ditado que a curiosidade matou o gato. Pronto, aí a gente tem dentro da radiologia, nós temos uma experiência, nós temos uma vivência antiga dos antepassados que realmente isso existe. Então, muitos deles aí foram irradiados maciçamente pela radiação. E aqui é outro exemplo, tá? Outro exemplo de curiosos que, ao mesmo tempo, foram irradiados também. Então, aqui nós temos físicos, nós temos médicos, temos cobaia, certo? Aqui é a cobaia, eles são físicos. Aqui, pessoas da sociedade. Freira. Oh, freira? O que danado a freira está fazendo aqui? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas as freiras dessa época, elas se envolviam em praticamente tudo. Então, por que essas freiras elas se envolviam em praticamente tudo? O objetivo delas. Então, o objetivo delas estarem nesses lugares, por exemplo, era exatamente cunho científico. As freiras, nessa época, elas se preocupavam muito com a questão científica, porque as ajudava a entender o que estava se passando e a poder ajudar a outros. Então, as freiras ela sempre teve esse coração de querer ajudar. Então, elas precisavam entender tudo o que estava acontecendo, todas as tecnologias, para poder ser útil à sociedade. Então, por isso que as freiras elas estão aí, né, envolvidas aí, como vocês estão vendo. Então, e aqui nós temos físico também. Na época se existia muito físico. Por quê? Porque eles queriam entender o que Röntgen fez. Röntgen era físico. Eles queriam entender esse inventário aí e ver o que realmente foi que aconteceu e se isso dá mesmo para ser utilizado na sociedade. Então, essas notícias, elas se tornaram sensacionalistas. Existia um grande interesse da comunidade científica em avaliar tal descoberta. Curiosidades da comunidade leiga criou um folclore em torno desse fenômeno, que foi aquilo que eu falei no começo. Se tornou um folclore a tal ponto das pessoas fazerem festinhas de aniversário e levar uma máquina dessa para fazer raio-x do povo, para mostrar a imagem do corpo interno das pessoas. E era festa de animal, festa de gato, periquito, cachorro, o que tivesse, eles estavam colocando essa marca para isso. E ela não foi feita para isso. Ela foi feita para o cunho científico, mas aí, como se tornou folclore, aí popularizou um negócio e as pessoas estão usando, utilizando, sem nem saber para que servia. Então, gerou controvérsias com questões éticas de invasão de privacidade e de afronta moral e bons costumes. Isso deu um ruído muito grande nessa época. Então, Röntgen, quando ele descobriu, ele fez os experimentos nele mesmo. Então, isso daí é um selo de homenagem a Röntgen, tá? Que ele fazia os experimentos nele mesmo. Então, ele foi a primeira cobaia. Depois dele foi a esposa, depois da esposa, aí veio
outras pessoas, os curiosos, né? E assim sucessivamente. Então, a gente falou um pouquinho sobre feira, né? Então, no Brasil, nós tivemos uma feira, tá? Então, a Irmã Dulce, entre 1914 a 1992, ela foi a primeira operadora de raio-x aqui no Brasil, a primeira mulher e freira a mexer numa máquina de raio-x. Tá? Então, ela foi a primeira mulher a trabalhar com isso no Hospital Espanhol, em Salvador, na década de 40. Então, aqui mostrando como era feito, para vocês terem noção como se não tinha percepção da radiação, certo? Mesmo em 1914, nessa época, ainda não existia percepção de radiação, porque olha a posição do tubo, tá? O tubo ele está aqui, ó. Olha a posição do tubo, aqui está um auxiliar, tá? Que era o cara que posicionava, aqui está o paciente, aqui tinha uma chapa, certo? Foto sensível, na realidade era uma placa de uma película, perdão, era uma película sensível à radiação, onde a imagem ela impregnava, tá, na película por algum tempo, e aí a radiação saía assim, ó, atravessava o paciente e ia direto para a irmã Dulce. E se esse pobre coitado aqui, ó, ele vinha para aqui para o lado dela também, aí se ferrou também. Então, aqui nós tínhamos um gerador. Na época a energia era muito escassa, então precisava de um gerador para que ela pudesse funcionar. Então, aqui tinha um gerador, a máquina era essa daqui, certo? Com esse conezinho aqui que vocês estão vendo. E aí a radiação passava o paciente, pegava na película e passava e batia na freira, na irmã, que ficava aqui atrás operando essa máquina. Não havia percepção do perigo da radiação, isso é muito óbvio, que nessa época não existia percepção, até porque eles não sabiam o que estavam com a máquina que estavam trabalhando, operando, e aí muitos médicos morreram, porque principalmente quando o tubo era descoberto, então era radiação solta por tudo que é canto, essa radiação ultrapassava o paciente e ia direto para o cristalino do médico. E aí muitos médicos morreram nessa época. E dentro dessa história da questão do populacho que aconteceu, dessa máquina, uma sapataria, uma empresa de sapato, certo? Comprou uma máquina de raio-x. Essa máquina de raio-x que eles compraram era exatamente para fazer sapatos sob medida. Então, o cara ia para a sapataria, né, comprava lá o seu sapato, mas antes de comprar o seu sapato, tinha que fazer um raio-x do pé, para que eles pudessem fazer o sapato sob medida. Aí o cara fazia o raio-x do pé, né, fazia essa imagem do pé, o cara já saía com o sapato e a imagem do seu pé. Para vocês verem como o negócio popularizou bem esquisito, né? Aqui nós temos uma homenagem também, mostrando que o raio-x era algo do céu, né? Era algo, essa descoberta veio do céu, né? Algo espetacular, que realmente foi. Se não fosse essa descoberta, hoje nós não teríamos o diagnóstico por imagem. Aqui nós temos o exemplo bem notório de algo estranho, né? Essa imagem aqui mostra aqui, ó, os ladrão roubando uma casa, o cara aqui, ó, por trás do muro de dentro de uma outra casa, né, o policial, vendo que tem gente roubando. Então, mostrando que a radiação ela tinha o poder de ultrapassar matérias e conseguia ver além das matérias. Esse aqui foi o primeiro protótipo, tá, utilizado para visualização mais próxima. Então, o médico ligava o tubo aqui, ó, essa daqui é a máquina, ele ligava o tubo,
a radiação saía daqui, passava o paciente e ia direto para o cristalinho do médico. Essa máquinazinha aqui, esse protótipozinho aqui, matou muitos médicos com câncer de cérebro, câncer de tireoide, como também câncer e até cegueira, né? Porque a radiação ia direto para o cristalino. Então, os efeitos nocivos do raio-x só começou a ser conhecida após a sua descoberta. Até lá, muitas pessoas morreram devido à excessiva exposição à radiação e gradualmente iniciou-se a proteção contra esses raios. De fato, aí foi se começando a necessidade de se proteger. Então, como hoje a gente fala nos dias de hoje, só se proteja. Mesmo que nós estejamos usando uma dose inferior ao que era antigamente, com a proteção do tubo que nós temos nos dias de hoje, mesmo isso acontecendo, nós precisamos ter cuidado, tá? Muito cuidado, porque não é porque a dose de radiação é pequena que eu vou, né, relaxar. Por isso que muitos profissionais da área da saúde, da radiologia, eles adoecem, eles entram em problemas devido exatamente a isso, tá? A essa dose de radiação que eles se submetem. Então, por isso, não trabalhem dessa forma. Se nós temos métodos de proteção, utilize os métodos de proteção. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, a gente continua, tá bom? No próximo vídeo, a gente se vê e a gente continua.